إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Louvado seja Allah, o Criador e o Sustentador. Saudação para o selo dos profetas e mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respeitados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É de nosso conhecimento que cada um de nós deve gratidão àquele que lhe faz o favor. Cada um de nós deve uma gratidão para aquele que lhe faz algum favor, alguma bondade. Isso é o que ensina a ética humana. Se é assim que cada um de nós deve uma gratidão a alguém que lhe faz um favor, alguém que lhe faz uma bondade, então vejamos só quantos favores, quantas bondades de Allah subhanahu wa ta'ala faz por nós. Quantos favores de Allah subhanahu wa ta'ala visualizamos e quantas vezes nós gratificamos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, para nos chamar a atenção de que devemos ser gratos com Ele, Ele começa por falar de valores, de favores coletivos. Em vários versículos do Sagrado Corão, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a atenção para repararmos para os seus favores. Os favores esses que são favores incontáveis, diversos, sobre todos nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Fatir, no versículo 3: Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama' wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Ó humanos, recordai-vos dos favores de Allah sobre vós. Será que tendes outro Criador que vos sustenta a partir dos céus e a partir da terra? Não há outro excepto Ele.
Então, como é que vos afastais? Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a mostrar um favor, que Ele é quem nos dá o sustento a partir dos céus, isso através da chuva, e da terra através das hortícolas, que tudo que provém da terra. Este é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar a nós todos, para que possamos reconhecer este favor. E diz ainda no Surat Luqman, versículo 20: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. Será que vós não vedes que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala sujeitou para vós aquilo que está nos céus e aquilo que está na terra, e deu-vos profusamente seus favores externos e internos. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: وَمَا مِن نِعْمَةٍ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Não há nenhum favor, nenhuma dádiva que tendes, a não ser que provém de Allah. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. E em vós mesmos há favores de Allah. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Será que vocês não reparam para isso? Cada um de nós deve reparar para si mesmo essa obra de Allah. O homem é a obra de Allah subhanahu wa ta'ala. Concluímos que tudo o que nós temos no nosso corpo é uma dádiva. O nosso olho, a nossa visão, é uma dádiva que devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa audição, a nossa respiração, cada membro que está no nosso corpo é uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Vejamos só, se a gente perde a visão, quanta dificuldade nós não vamos enfrentar. Ficaremos dependentes, precisaremos de um guião para nos levar onde nós queremos. E se Allah subhanahu wa ta'ala tirar a força da nossa mão, do nosso braço, teremos dificuldades imensas para nós trabalharmos, para articularmos, para fazermos alguma coisa. Então, esses são favores de Allah subhanahu wa ta'ala acima de cada um de nós. Vejamos só, Allah subhanahu wa ta'ala pôs um órgão no nosso corpo quando nós consumimos alimentos açucarados. Allah subhanahu wa ta'ala pôs no nosso corpo um órgão chamado pâncreas, que este órgão tem a função de queimar o açúcar, de regular o açúcar do nosso corpo. De modo que se este órgão para de funcionar, o açúcar do nosso corpo não estará regulado. E aí, porque sempre que nós comemos algo que tem açúcar, este pâncreas, este órgão, ele, portanto, lança, não é, a insulina natural para regular o açúcar. E se este órgão para de funcionar, então nós já ficamos doentes. Se
já deixa de produzir a insulina, este órgão. Ficamos doentes quando vimos alguém ter diabetes crônico. Esta é uma dádiva que saiu. E recorremos ao quê? A uma insulina artificial. Para nós comermos, precisamos de injetar para que esta insulina agora artificial possa fazer a tarefa que estava a fazer aquele órgão natural que Allah deu. Isto tudo, respeitados irmãos, são favores de Allah subhanahu wa ta'ala acima de cada um de nós. É por isso devemos vários favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos gratidão incontável para com o nosso Senhor. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Corão de favores que Ele deu a alguma família. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. Na verdade, nós concedemos ao Daúd da nossa parte favores. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. Ó montanha, junto com Daúd, ó pássaro, junto com Daúd, glorifiquem o vosso Senhor. E Allah subhanahu wa ta'ala fala ainda de outro favor que Ele deu ao Daúd alayhi salatu wassalam. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. E nós amolecemos para Daúd alayhi salatu wassalam o ferro, onde Daúd alayhi salatu wassalam fazia do ferro cotas de malha, armaduras, etc. E Allah subhanahu wa ta'ala fala deste favor sobre Daúd alayhi salatu wassalam. E fala de favor também que Ele deu ao filho de Daúd alayhi salatu wassalam, que é Suleiman alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. E que concedemos ao Suleiman alayhi salatu wassalam o vento, e tornamos o vento obediente a Suleiman alayhi salatu wassalam. Quando Suleiman alayhi salatu wassalam pretendesse viajar, ele só ordenava o vento. Ele sentava no tapete e ordenava o vento levava ele onde ele queria. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Guduha shaharun. A viagem que o vento fazia levando o profeta Suleiman alayhi salatu wassalam, só na manhã fazia uma viagem que, indo de camelo ou de outros meios, poderia levar um mês de percurso. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. E o regresso pela tarde também fazia um percurso que normalmente levava-se um mês. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: e nós fizemos correr para Suleiman alayhi salatu wassalam um rio de cobre fundido. E tinha gênios que trabalhavam para ele. Faziam o quê? Maharib. Faziam castelos para ele. Faziam potes para ele. Faziam reservatórios de água para Suleiman alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, depois desses favores todos, diz no fim: i'malu ala Daúda shukra. Ou a família de David, pratiquem a gratidão. Allah subhanahu wa ta'ala não disse gratifiquem-me, disse pratiquem a gratidão. Pois, respeitados irmãos, a melhor gratidão que nós podemos fazer a Allah subhanahu wa ta'ala é adorar a Ele. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz:
i'malu ala Dauda shukra, wa qalilun min ibadiya shakur. Pois poucos dos meus servos são gratos. Não obstante favores incontáveis, Allah subhanahu wa ta'ala diz, apesar disso, poucos dos meus servos são gratos aos meus favores. Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo que eu citei no início da minha intervenção, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Todos nós queremos ver os nossos bens a aumentar. Queremos continuar com saúde. Esse é o desejo de cada um. Mas o segredo é este. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: لَإِنْ شَكَرْتُمْ, se forem gratos, se agradecerem, لَأَزِيدَنَّكُمْ, sem dúvidas irei vos aumentar. Você tem algum bem e você agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, levanta, faz 2 rakat, agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar aqueles bens. Se estás de saúde e agradeces a Allah subhanahu wa ta'ala, a tua saúde, inshallah, vai continuar. Esta é uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah não contraria a promessa que Ele faz. Se forem gratos, nós iremos aumentar. Mas em contrapartida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ, mas se forem ingratos, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, sem dúvidas, o meu castigo é doloroso, é severo. Para quem? Para todo aquele que for ingrato aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, respeitados irmãos, nós devemos em todo momento, em todos os momentos da nossa vida, mostrar a gratidão para o nosso Senhor, o nosso Criador. Porque só assim é que nós teremos o êxito, quer aqui no dunya, quer na vida após a morte. Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles povos que foram ingratos. O que aconteceu com eles? Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos descrentes de Meca, diz: Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Ó Muhammad, será que não viste aqueles que trocaram favores de Allah em ingratidão? No lugar de gratidão, foram ingratos. فَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, e fizeram residir o povo deles na casa do abismo, e fizeram entrar o povo deles para o inferno devido à ingratidão. No Tafsir Ibn Kathir diz que o favor que Allah subhanahu wa ta'ala está a mencionar aqui, que o profeta, não viste aqueles que trocaram o favor de Allah é ingratidão. Diz que o favor de Allah subhanahu wa ta'ala aqui é o próprio envio de Allah o envio de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aquele povo. Era um grande favor, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala para aquele povo que estava na perdição, não estava orientado. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um profeta para elucidá-los o caminho reto, o caminho certo, mas com isso não foram capazes de agradecer, muitos deles, mas sim foram ingratos ao ponto de rejeitarem a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E com isso, na batalha de Badr, foram confrontar este mesmo Nabi
e sucumbiram, e o destino deles não foi mais nada senão o Jahannam. E Allah subhanahu wa ta'ala fala também de outro povo que foi ingrato com os favores de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ. Na verdade, havia nas residências da zona de Sabá, isto é Iêmen, um sinal de Allah. Jannatan an yaminin wa shimal. Eles tinham pomares à direita da barragem de Ma'riba e à esquerda também. E no meio havia uma barragem que banhava, que com ele conseguiam regar os dois pomares. Que destes pomares vinham variedades de frutas. Eram terras férteis banhados por uma barragem. Jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: comam do sustento do vosso Senhor e sejam gratos para com ele. E Allah subhanahu wa ta'ala fala ainda de outro favor para com eles. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. E colocamos entre eles e a cidade que nós abençoamos. Qual é Baitul Muqaddas, Palestina? Quran Zahira. Fizemos cidades expostas, visíveis. Siru fiha layalia. Percorram nessas cidades de dia e de noite. E Allah diz: وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ. E determinamos, limitamos as caminhadas. Não tinham dificuldades para saírem de um posto para outro. Andavam pouco, já estavam noutra cidade. O que disseram? Rabbana, ba'id baina asfarina. Ó Senhor nosso, queremos uma distância, coloca a distância entre nas nossas viagens. Não queremos viajar uma viagem curta. Temos transportes tão velozes, da última qualidade, da última geração. Então, coloque distância. Queremos viajar mais longe ainda. Ba'id baina asfarina. Coloque distância nas nossas viagens. Allah subhanahu wa ta'ala começa por referenciar o que aconteceu com eles. Fa'a'aradu. De todas essas dádivas, de todos esses favores, fa'a'aradu. Eles deram as costas. Foram ingratos. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: por terem sido ingratos, desencadeamos sobre eles as cheias, as enxurradas. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. E trocamos-los por aqueles dois pomares, dois outros pomares, ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ. Pomares com frutas amargas e um pouco de tâmaras. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. E um bocadinho de maçanicas, lotes. Veja, devido à ingratidão, eles colhiam toda espécie de frutas daqueles pomares, mas foram ingratos. Allah subhanahu wa ta'ala trocou aquela dádiva que Allah tinha dado a eles por umas chambas improdutivas, pomares sem frutas. E quanto àquela ingratidão que tiveram no que concerne aos transportes, às cidades, às viagens, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث. Fizemos eles como contos. As pessoas ficaram a contar a história deles. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. E nós dispersamos-los. Como? Nós sabemos o que atrai um povo para estarem numa determinada localidade. É a fertilidade, são os recursos minerais. Quando esses desaparecem, a tendência é sair daquele lugar. Então foram ingratos, já não tinham aqueles pomares produtivos,
não tinham terras produtivas, tiveram que sair agora à procura de outras condições de vida em outros lugares. مزقناهم كل ممزق. Allah subhanahu wa ta'ala fala a razão. ذلك جزيناهم بما كفروا. Nós retribuímos-los desta maneira devido à ingratidão deles. هل نجزى إلا الكفور. Nós não retribuímos desta maneira senão para aqueles que são ingratos. Então, respeitados irmãos, só a nossa saúde é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez um homem, ele estava a queixar-se, foi no masjid do Allah, eu não tenho vestuário, eu não tenho calçado. Quando ele saiu do masjid, deparou com alguém que não tinha um pé. Este mesmo homem voltou para o masjid do seu Allah. Eu agradeço-te, pelo menos tenho os meus pés. Aquele homem não tem um pé. Essa deve ser a nossa maneira de pensar, que só a saúde que nós temos é uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso devemos reparar para esta dádiva e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa manter a nossa saúde, a nossa vida. Para terminar, peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a mim e a todos vós a compreensão das palavras dele, Allah subhanahu wa ta'ala, e a compreensão dos ensinamentos do seu Nabi sallallahu alaihi wasallam.